não divide a sua glória com ninguém. Então ele está dizendo, Abraão, quer viver minhas promessas? Então saia da tua terra, porque eu não concordo com o lugar que você frequenta. Eu não concordo com algumas amizades a qual você tem. Eu não concordo com algumas atitudes a qual você tem. Então saia da tua terra e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Talvez você leia superficialmente e não entende que quando Deus o chamou, quando Deus o comissionou, quando Deus o convocou, Abraão já tinha 75 anos de idade. E o que eu quero que você compreenda é que até o cumprimento da promessa vão se passar 25 anos. E nesses 25 anos vão ficar marcados por 3 momentos ou por 3 altares que Abraão ele vai levantar na presença do Senhor. Abraão agora ouve aquela voz do Senhor e ele agora vai sair da sua terra rumo à terra a qual Deus estava dizendo para ele ir. O interessante é que Abraão agora pega a sua esposa Sarai, pega também o seu sobrinho Ló, coloca a sua tenda nas costas e vai em direção ao cumprimento do chamado. Mas o que vai me chamar a atenção é que Deus não falava com Abraão todos os dias. Deus não falou aonde era essa terra, aonde era o lugar. Mas Abraão agora vai sair do seu lugar, rompendo com os seus limites. Abraão não sabe muito bem para onde ir. Abraão não está sem direção para falar a verdade. Até que ele chega em um lugar chamado Moré. Davi, o que é Moré? Moré significa o lugar da indecisão. E quando ele chega em Moré, diz a Bíblia que ele levanta um altar para o Senhor. Perceba que quando ele chega no lugar da tua indecisão, ele levanta um altar ao Senhor. Quando ele não sabe o que fazer, ele levanta um altar ao Senhor. Quando ele não sabe para onde ir, ele levanta um altar para o Senhor. Quando ele não sabe o que fazer, ele levanta um altar para o Senhor. O que você está querendo dizer com isso, Davi? É para você parar de aleluias, de tomar atitudes precipitadas e começar agora a buscar direção no altar do Senhor. Por quê? Porque Deus sempre vai descer quando você não souber o que fazer, quando você não souber para onde ir, quando você não souber como agir. Então Abraão levanta o altar e Deus ele desce no altar para se relacionar com Abraão. O interessante é que agora Deus desce no altar e Abraão agora fala, Deus, quanto tempo, Senhor? E Deus diz para ele, Abraão, eu não estou falando contigo todos os dias, é para deixar você crescer, é para deixar você caminhar sozinho um pouco. E agora Deus vai dizer para Abraão, Abraão, já que você levantou um altar, eu vim aqui para te dizer que eu vou fazer de ti pai de uma grande nação. Imagina agora Abraão perguntando, mas Senhor, o Senhor já me disse isso um bocado de tempo atrás. E Deus está dizendo, ei, eu te trouxe aqui no lugar da tua indecisão, só para te dizer que a minha promessa, ela ainda está de pé e vai se cumprir na sua vida. Talvez você já chegou aqui e já não acredita mais como antes. Talvez a sua fé já não é mais como dantes. Mas Deus me trouxe aqui nessa tarde só para te dizer que as promessas que Ele fez na sua vida, elas ainda estão de pé e vai se cumprir no tempo devido do Senhor. Então Moré também é lugar das renovações, das promessas de Deus. O interessante é que agora Abraão, ele agora vai continuar caminhando, porque ele vai receber a direção no altar, e ele continua caminhando. O interessante é que o tempo ele é angustiante, o tempo ele é desgastante. Por quê? Porque o ser humano ele não suporta esperar, e como eu disse, Deus, ele não estava falando com Abraão todos os dias, e a espera ela é angustiante. Eu te provo até mesmo na ótica humana, que até mesmo o cristão, ele não suporta esperar. Alguém está no edifício e ele tem que pegar o elevador só tem 5 segundos para abrir, e quando ele aperta, não abre, ele aperta 10 vezes contra a sua vontade. Por quê? Porque ele não suporta esperar. Alguém está em seu veículo, o interessante é que tem outro veículo em sua frente, ele buzina para que o carro venha sair da frente e o carro não sai, ele buzina e o carro continua. A terceira vez ele diz, sai da frente, ô Satanás, porque eu quero passar. Por quê? Porque a espera ela é angustiante, ela é agonizante. O interessante é que o diabo agora está olhando para Abraão e está dizendo, Abraão, ele vai voltar para a terra da idolatria, Abraão ele vai voltar para o mundo de novo. Mas o interessante é que a palavra de Deus vai dizer que Abraão vai chegar em um lugar chamado Betel. O que é Betel? Betel significa a casa de Deus, a habitação do Altíssimo. E quando ele chega em Betel, ele levanta um altar
ao Senhor. Deixa eu te explicar aqui o que está acontecendo. O diabo apostou que você iria chutar o balde. O diabo apostou que até mesmo nessa tarde você não estaria aqui presente, mas ele já está tendo ataque epilético. Sabe por quê? Olha você aqui em Betel, na casa de Deus, levantando um altar ao Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que em Betel vai acontecer algumas coisas. Perceba que em Betel é a primeira vez que Abrão ele vai invocar o nome do Senhor. Abrão agora vai receber uma ferramenta chamada oração. Perceba que em Betel ele não aprende a reclamar, ele não aprende a murmurar, ele não aprende a não contar o problema para quem não pode resolver, mas ele recebe uma arma poderosa, a qual se chama oração. Por quê? Porque tem muita gente contando o seu problema para todo mundo, mas ainda não contou para aquele que pode resolver. E é por isso que a sua vida ainda continua a mesma, é por isso que ainda está no mesmo lugar. Mas uma vez que você entrega o seu caminho nas mãos do Senhor e confia nele, de uma coisa você pode ter certeza, que o mais ele fará. O interessante é que em Betel, aleluias, o Deus que tem para dar e pode dar, ele enriqueceu Abrão. Por quê? Porque quando Abrão estava em um dos caldeus, os historiadores bíblicos vão dizer que Abrão ele era bastardo, ele era rico, mas agora eu disse, abra mão de tudo e vem cumprir a minha promessa. O interessante é que agora quando ele está em Betel, o Deus que tem para dar e pode dar, ele vai enriquecer Abrão. Por quê? Porque se o diabo tiver para te dar no mundo, muito mais tem o Senhor para te dar aqui em Betel. Mas só que chega um determinado momento em Betel, que Abrão agora ele para de crescer. E como todo cristão, quando as portas se fecham, ele vai logo murmurar contra Deus. E Abrão diz, Senhor, as portas se fecharam, Senhor. Eu parei de crescer. E Deus agora vira para Abrão e diz, Abrão, eu te dei uma ordem, sai do meio da tua terra, e você saiu. Mas eu também disse, sai do meio da tua parentela, e você arrastou consigo teu sobrinho Ló. Sabe por que você parou de crescer? Porque a terra em que você está é muito pequena para quem caminha contigo. Olha só o que Deus faz em Betel. Deus arranca aquele que está impedindo o teu crescimento. Deus arranca aquele que não tem o mesmo foco. Deus arranca aquele que não tem o mesmo objetivo. Deus arranca aquele que não tem a mesma fé. Quer voltar a crescer? Então arranca o Ló da tua vida. Ah, Davi, mas o Ló ele é bonzinho, o Ló ele é até legal, mas a promessa de Deus não é na vida de Ló, é na sua vida nessa tarde. Então abra a mão de Ló e continua a sua caminhada. O interessante é que quando ele sai dos caminhos de Ló, Ló vai para outro caminho, se aparta dele. Diz a Bíblia que Abrão agora ele volta a crescer em Betel novamente. E Deus agora vira para Abrão e diz, Abrão, Betel não é o final, mas é só o início de tudo aquilo que eu vou começar a fazer na tua vida. E agora Abrão continua caminhando. O interessante é que o tempo está passando. Abrão já está com quase 100 anos de idade e até agora nenhum filho veio a nascer. O interessante é que Abrão agora ele vai começar a murmurar, ou melhor, vai começar a se lamentar. E ele vira para o Senhor e diz, Senhor, será que o Damasceno Eliezer vai ser o herdeiro dentro da minha casa? Até agora eu não tenho nenhum filho, Senhor. Eu saí com 75 anos, já estou com quase 100 anos de idade, e até agora o Senhor não cumpriu nenhum filho, eu não tenho nenhum filho ainda. O interessante é que Abrão agora já está velho, Abrão está um pouco sem forças, mas ele continua caminhando, ele vai chegar em um lugar a qual é chamado de Manre. Davi, o que é Manre? Manre significa força. Quando Abrão ele chega em Manre, Deus ele renova as suas forças. Eu não sei como se encontra a sua força aqui nessa tarde, mas Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças. O interessante é que quando chega em Manres, como eu disse, o Abrão agora está murmurando, o Abrão agora está se lamentando, mas Deus ele suporta nossas lamúrias, Deus ele suporta as nossas indagações. Abrão agora vai entrar para dentro de uma tenda, e tenda dentro de um deserto, a qual o calor superava 50 graus Celsius, e fora da tenda a temperatura diminuía.
quando Abrão ele entra para dentro da tenda, ele estava querendo morrer, porque tenda é zona de conforto, e eu nunca vi Deus entrar na zona de conforto de ninguém. Você lembra de Elias depois do Carmelo? Ele disse que queria parar, Deus envia outro profeta em meu lugar, e Deus disse: Elias, quer resolver o seu problema? Então sai para fora da caverna. Mas eu não sei o que Deus tem com esse amigo Abrão, que a Bíblia diz que Deus entra dentro da tenda, e olha só o que a Bíblia diz: e o conduziu para fora. E quando Abrão ele sai para fora da tenda, Abrão agora fala: Senhor, agora já dá para sentir aqui que está melhor mesmo, agora está mais feio. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: esta semana vai começar a refrescar para você. E agora diz Abrão: já que você agora está mais calmo, agora olhe para o céu e conte as estrelas do céu. E Abrão, igual um bobo, começou 1, 2, 3, 4, 5 mil. Senhor, perdi a conta, Senhor. E Deus diz: agora você começou a entender, Abrão, que o que eu vou fazer na tua vida, ninguém vai conseguir contar. E agora diz: Abrão, já que você está contando coisas e vendo coisas, agora tenta contar as areias que estão no fundo do mar. E Abrão diz: Senhor, eu não consigo ver, muito menos contar. E Deus diz: agora você entendeu, Abrão, tem promessas que você consegue ver, mas também tem promessas que você não vê, mas todas elas vão se cumprir na sua vida. Aleluia. Interessante que agora em Manre, o próprio Deus agora vai pedir um altar para Abrão. Não é o Abrão que vai levantar o altar, mas agora é Deus que está pedindo um altar para Abrão. Interessante que Deus é exigente: eu quero uma pombinha, eu quero uma rolinha, eu quero um bezerro, coloca tudo no meu altar. E Abrão agora pega uma pedra, vai pegar aqueles animais, vai partir ao meio e vai colocar um de frente para o outro. Sabe o que Abrão está fazendo? Ele está colocando o altar em ordem. Por quê? Porque Deus não desce em altar bagunçado, Deus não desce em altar desordenado. Quer resposta de Deus? Primeiro, então, coloca o teu altar em ordem. E quando ele coloca o altar em ordem, o interessante que diz a Bíblia é que aves de rapina vão começar a descer para tentar tocar no altar. E Abrão começa a enxotar as aves, dizendo: nesse altar ninguém vai tocar. Por quê? Porque esse altar aqui é santo. Sabe o que é isso? O diabo já descobriu que Deus está para abrir uma porta para a sua vida. Então ele está querendo entrar no seu caminho para tentar tocar no altar. Mas você vai dizer: diabo, nesse altar você não vai tocar, porque esse altar aqui é santo. O diabo já sabe que Deus vai te levantar no ministério, então ele vai querer enviar uma pombagira para cruzar o teu caminho, mas você vai dizer: nesse altar ninguém toca, nesse altar ninguém vai mexer, porque esse altar aqui ainda é santo. Tem alguém ainda aqui com o altar santo aqui nessa tarde? Aleluia. Então proteja este altar. Não deixa o diabo tocar no altar. Não deixa o diabo bagunçar o altar. Porque enquanto o altar estiver em ordem, Deus ele vai falar contigo. O interessante é que já está chegando a tarde. Abrão já é velho, está cansado, mas mesmo assim ele continua enxotando as aves. Sabe o que Abrão está dizendo? Mesmo cansado, mas esse altar ainda é santo. Mesmo passando por luta, por prova, por dificuldades, mas esse altar ainda continua sendo santo, e eu vou proteger o altar. O interessante é que quando o altar está em ordem, permanece em ordem. Por quê? Começar em ordem é uma coisa, mas permanecer em ordem é outra coisa. Quando o altar permanece em ordem, diz a Bíblia que Deus ele visita Sarai, mulher estéril. E Sarai, agora que era estéril, ela começa agora a gerar, e ela vai ter agora um filho. E a Sara agora pergunta para Abraão: Abraão, qual o nome dessa criança? E Abraão diz: o nome dessa criança vai ser Isaque. Por quê? Porque Isaque significa riso. Riso significa Isaque. Olha só o que Abraão está dizendo: Deus transformou o meu choro em riso, então o nome dele agora será Riso. O interessante é que agora Abraão, depois que tem o seu filho, perceba que é quantos filhos? É um filho. Por quê? Porque na escada de Deus nunca vai faltar o primeiro degrau. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que agora Abrão agora está com aquela criança. Como está a sua vida, Abrão? Agora é só alegria, Senhor. Como está a tua vida? Vai passar 3 meses. Como está a tua vida? Agora é só riso. Agora é só alegria. Então vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E agora o menino vai desmamar.
O interessante é que Abrão, ele vai dar um grande banquete para ele e para toda a sua família. Isso aqui é algo que vai me chamar bastante atenção. Por que, Davi? Você tem algo contra banquete? Não. Mas banquete, ele fala algo de você, para você no seu particular. Mas altar não. Altar fala de você e Deus, aleluia. O interessante é que agora Abrão vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, e Abrão está fazendo banquete. Vai passar 3 anos, 10 anos, 17 anos, idade bíblica que o menino se torna moço, 17 anos, e Abrão agora não está mais nos altares do Senhor, mas ele agora está só dando banquetes, e Deus agora está olhando lá de cima, está olhando para a terra, está dizendo: Abraão, eu estou sentindo a tua falta no meu altar. Quanto tempo você já não fala mais comigo? Quanto tempo você já não ora mais, não consagra mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia? Eu estou sentindo a tua falta no meu altar. E o interessante é que agora Deus diz para Abraão: Abraão, eu quero o teu riso. E o interessante é que agora Abraão, que estava rindo, agora a tristeza vai novamente entrar no seu coração. E o interessante é que Deus ainda dá o conselho para ele: não acorde a tua esposa. Aleluia. Por quê? Não acorde aquilo que pode te tirar da minha presença novamente. E o interessante é que agora Abrão vai acordar de madrugada, vai abordar 2 jumentos, vai trazer alguns servos contigo, e vai trazer lenha, vai trazer o cutelo, vai trazer o fogo, e também vai pegar o teu filho Isaque, e vai estar subindo para o Monte Moriá. O interessante é que quando ele chega em um determinado lugar do monte, ele vira para o servo e diz: fica aqui, porque Deus agora não quer falar com o servo, mas Deus agora quer falar com o amigo. E agora Abraão continua subindo, e quando chega em um determinado lugar, Abraão agora deixa também o jumento. Por quê? Porque na hora da emoção, ele poderia oferecer o jumento no lugar do filho. E o interessante é que quando chega lá em cima, Isaque agora pergunta: pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o sacrifício? E como todo pai, quando não sabe o que fazer, ele diz: Deus, ele proverá. E quando chega lá em cima, agora Abrão vai armar a pedra novamente, vai colocar ali a lenha e vai deitar o seu filho sobre aquela pedra. Você que é inteligente já deve ter percebido: sacrifício em cima de pedra só fala de uma coisa: altar. Perceba que Deus está trazendo Abraão de volta para o altar novamente. É Deus dizendo: eu não vou te perder para este banquete, eu não vou te perder para aquilo que eu mesmo te proporcionei. Por quê? Agora aqui só se conseguir aquilo que Deus te dá, não te tira da presença dele. É isso que a gente tem que entender. Verdade, Deus, ele abre a porta, mas isso não nos tira da presença dele, porque tem muita gente que quer somente a bênção, mas não quer o abençoador. Mas deixa isso para lá para me correr, para me encerrar, que as horas já devem estar avançadas. O interessante é que agora Deus, agora Abraão, quando ele vai pegar o cutelo para imolar o seu filho, para matar o seu filho, Deus, ele grita lá do alto: Abraão, Deus não precisa matar o teu filho. Você não entendeu, Abraão. Eu não quero o teu riso, mas eu quero você de volta no meu altar. Aleluia. Porque antes desse banquete você orava, antes desse banquete você consagrava, antes desse banquete você falava em línguas, e agora você brinca com as línguas que Deus te deu. E Deus está dizendo: ainda que eu arranque o teu riso, mas eu te trago de novamente para o meu altar. É Deus dizendo: Abraão, lembra, Abraão, quando você não tinha direção, eu te dei a direção. Lembra, eu te levei para a minha casa, eu renovei as tuas forças. E você acha que eu vou te perder para aquilo que eu te proporcionei? É Deus dizendo: ei, é tempo de vocês voltar para o altar do Senhor. É tempo de nós voltarmos a orar, consagrar, jejuar, a buscar ao Senhor, porque Deus está sentindo falta da nossa presença. Vamos encerrar por aqui, que eu nem sei a hora. 20. Aleluias. Amém, Senhor. Obrigado. Vai dar um agora. Deus é fiel.